Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Que bom. Segundo culto do nosso domingo, de manhã eu não estive aqui, estava em reunião na igreja sede com nossos pastores das nossas igrejas, mas graças a Deus aqui estamos nós mais uma vez. Obrigado, Felipe, para junto cultuarmos ao Senhor, enaltecer ao nome de Deus e aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. Amém? Neste momento aqui do lado tem a sala com as crianças, assistindo um filme bíblico, sendo instruídas. Eu não sei os teus filhos, mas a minha, ela sai daqui já dizendo: pai, eu não sei o dia, mas uns dias para frente aí eu não posso faltar, porque a tia falou que vai ter um filme e eu preciso escrever alguma coisa do filme que eu entendi. E eu falei: deixa comigo que eu sei o dia que é. Isso empolga as crianças, isso é bom, querido. Amém? Então traga o teu filho para a igreja, em nome de Jesus, ensine ele no caminho que ele deve andar, para que ele desde cedo já saiba e reconheça o Evangelho de Jesus como a única verdade sobre a nossa vida espiritual. Amém? Aqui também do lado, para quem não conhece, né, depois você vai ter a oportunidade de conhecer, a maioria já conhece. Temos uma outra sala também, com 16 pessoas, fazendo o curso do batismo, porque domingo que vem, dia 13, não é isso? Se Deus quiser, nós teremos o nosso batismo. Amém? Amém? Eu sei que a máscara inibe a gente às vezes, né, de interagir. Às vezes a pessoa entra na porta falando alguma coisa, você olha assim, né? Porque a gente ouve, mas a gente percebe muito também com os olhos, né? A gente lê os lábios, né? Aí a pessoa fala assim, é horrível, mas se Deus quiser vai passar, em nome de Jesus. Amém, amado? Então ore aí, você que tem um amigo, um parente, um conhecido, ou mesmo você que não conhece nenhum deles que estão fazendo o curso, para que eles se decidam pelo batismo. Ao final do curso de hoje, a terceira aula, aí aqueles que decidiram pelo batismo vão confirmar seu nome, e nós vamos saber quantos deles vão se batizar já nesse próximo domingo. Aqueles que não se decidirem agora, nós vamos continuar orando, cuidando, para que no próximo batismo, provavelmente daqui 4 meses, né, eles possam se decidir e se batizar. Porque todo aquele que crê em Jesus precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esta é a sua missão e a minha missão. Sabia disso? O Senhor Jesus falou assim: ide pelo mundo, pregai o Evangelho, né, ensinando eles a guardar aquilo que eu ensinei vocês. E que eles sejam levados a ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A função da igreja é propagar o Evangelho e que as pessoas que nos ouvem também possam seguir esse mesmo caminho que nós escolhemos. Amém?
um de uma maneira diferente. Não é verdade? Porque a palavra lida é uma, mas o Espírito conhece a cada um de nós e Ele fala com cada um naquilo que é necessário. Então, querido, a palavra do Senhor realmente ela é viva, eficaz e poderosa sobre nós. Vamos lá? Êxodo capítulo 2, quem encontrou? E foi-se um varão da casa, versículo 1, Êxodo capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Que leitura bonita, você que conhece já a história, você já entendeu aqui de quem nós estamos falando, da história que estamos falando. Mas para a gente entender ainda melhor, querido, a história que nós acabamos de ler, eu preciso retroceder um pouquinho e fazer aqui uma breve introdução da história de José. Para eu entender esse trecho da história do nascimento de Moisés, eu preciso contar para você um pouquinho da história de José. A Bíblia fala que José foi levado para o Egito como escravo, mas lá ele se tornou governante do Egito. O faraó gostou demais de José, Deus era com ele. Então no Egito ele se tornou governador, prosperou, levou a sua família toda para o Egito. E no Egito eles ficaram por 400 anos, mais ou menos. Imagine, querido, naquele tempo uma família que normalmente tinha-se muitos filhos, né? Eu mesmo sou do interior de Minas, então há 30, 40 anos atrás era muito comum no interior de Minas você conhecer famílias de 10, 15 filhos. Eu mesmo conheci uma família de 18 irmãos. Então você imagina lá no Egito, durante 400 anos, foram 70 pessoas, mas com o passar desses 400 anos aproximadamente, era uma multidão de pessoas no Egito. O problema é que quando aquelas 70 pessoas chegaram a convite de José, Faraó, o rei do Egito, conhecia José e deu a ele todas as regalias. Mas, passado 400 anos, aquele faraó morreu, entrou outro e outro e outro, e passado tanto tempo, o povo de Deus já estava escravizado ali no Egito. Eles não eram então mais bem-vindos naquele lugar, já era visto como uma ameaça para Faraó, para o Egito. Então o povo começou a clamar a Deus, pedindo a Deus um libertador. Mas o povo do Egito, e especialmente Faraó, percebendo de que os hebreus eram muito numerosos, ele falou assim: esse povo vai se rebelar e vai tomar o Egito de nós. Então lançou-se uma lei. Faraó disse o seguinte: todos os filhos dos hebreus que nascerem homem será morto, de preferência morto no rio, jogado no rio, porque seria ou afogado e depois comido pelos crocodilos, ou já de imediatamente comido pelos crocodilos. Quando Moisés nasceu, esse era o contexto. Moisés nasceu no momento onde a lei era: nasceu o homem, morre. E é aqui, querido, que eu quero começar a ministrar sobre a sua vida, dizendo para você uma coisa muito interessante. Nós precisamos quebrar os nossos paradigmas e mudar os nossos pensamentos.
Todos os dias. E eu quero dizer para você em que área você precisa quebrar o seu paradigma e mudar o seu pensamento, porque não é em tudo. Porque o mundo também está cheio de novidades malignas, querendo a nossa atenção, querendo roubar também o nosso costume, o nosso hábito, para trocar pelo hábito novo do mundo. Mas não é isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que todo ser humano, todo ser humano, nós nascemos, querido, com algumas características, e mesmo que a gente cresce, amadurece, casa ou não, mesmo que seja mais velho ou mais novo, mesmo que estudou mais ou estudou menos, nós temos em nós algumas características que nós precisamos mudar essas características, e eu vou dizer quais são elas. Por isso que eu coloquei um tema, quebrando paradigmas e mudando o nosso pensamento. Exemplo que eu quero dizer para você, se eu for na casa de algum de vocês aqui, certamente, querido, em algum momento na casa eu vou observar alguma coisa e vou dizer, nossa, que bonito, mas se fosse lá em casa eu mudaria esse parafuso. Ou talvez se você for na minha casa, ou talvez você aqui na igreja, talvez você sentado olhando aqui, você fala, não, que legal, mas se fosse eu, esse azul seria mais para cá um pouquinho. Nós temos o hábito de querer resolver ou de querer opinar naquilo que é do outro. Ah, o terno do pastor está bonito, mas preto com marrom. Se fosse eu, não colocava não. E a gente acha que é os homens que observam mais, né? É nada. Se você me perguntar aqui, né, dos obreiros que louvou aqui, qual era a combinação da roupa, eu não sei. Mas provavelmente as irmãs sabem, que as irmãs é mais detalhista. Às vezes ela vai dizer até, não, era blusa de botão, não era de botão. Mas o que eu quero dizer para você com isso, nós temos o hábito de achar, querido, de ver no outro alguma coisa que ele não está fazendo e que a gente saberia fazer melhor. Às vezes, querido, você está aí, você fala, puxa vida, o pastor Joel é um cara legal e tudo, mas se eu fosse pastor no lugar dele, eu não ia fazer isso não, do jeito que ele faz, ele troca os nomes, troca as datas, Isso não é de maldade, é nosso. Nós olhamos para a pessoa, rapaz, ele penteou o cabelo assim, você podia pentear de outro jeito. Ah, o pastor cabelo branco, por que não pinta? Aí se pinta, para que pinta? Por que não assume logo que... Nós não somos assim? Naturalmente, não é verdade? A gente tem mania de olhar assim, rapaz, o rapaz está tocando ali, por que ele não toca de outro jeito? Nós temos esse hábito. E é aqui que eu quero dizer para você que nós precisamos quebrar esse paradigma, né? O que é paradigma? É ter um modelo, um exemplo, um padrão. Nós vamos quebrar esse padrão natural do ser humano. Natural que eu digo no sentido de ser humano comum. Porque quando eu estou servindo a Deus, eu não posso ser comum. Então, meu irmão e irmã, quando você reparar no outro, né? Tente reparar naquilo que é bom, naquilo que ele já acertou, esquece o que ele está errando. E ora por aquilo que ele está errando, porque senão, querido, você vai se tornar um especialista em resolver o problema do outro e esquece do seu. Porque resolver o problema do outro é sempre mais fácil do que o nosso. E eu me lembro, e eu vou fazer uma crítica a mim mesmo, que muitas vezes, querido, enquanto você não passa pelo problema, você acha fácil o problema do outro. Não é verdade? Acha fácil o problema do outro. Até que você passa o mesmo problema. E você fala, rapaz, não é tão simples não. Eu pensei que era só fazer assim, assim. E não é. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E eu estou dizendo isso especialmente sobre a obra de Deus. Sobre a maneira de olhar o mundo. E nesse texto que nós lemos, eu quero pegar aqui algumas características de que nós lemos nesse texto para mostrar para você que se você, querido, eu e você, nós, a igreja de Jesus, queremos alcançar o êxito da palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos sair do lugar comum, porque quebrar paradigma também é sair do conforto, da zona de conforto. Quebrar paradigma significa você fazer algo além do que você está acostumado a fazer, se esforçar mais. E a igreja do Senhor nunca foi necessário se esforçar mais do que agora. E quando eu estou dizendo agora, não é por causa do vírus, não é isso. Eu estou dizendo agora no presente. Amanhã vai ser necessário esforçar mais do que hoje e assim sucessivamente. Porque cada dia, querido, o Deus desse século está atuando ainda mais. Cada dia o mundo está mais no maligno. Cada dia o inimigo se levanta de uma maneira ainda maior contra nós. Ele jamais será maior do que o nosso Deus, mas cada vez ele está permeando em mais ambientes que outrora não entrava, ou não tinha brecha, e agora está tendo. Então a igreja do Senhor Jesus precisa sair do conforto,
Você precisa olhar para dentro de si e dizer assim: eu sou um crente que estou na minha zona de conforto, não é confortável para mim. Eu vou no culto uma vez por semana, ou ainda que seja as 3 vezes por semana, mas você está confortável, você não está realmente sacrificando a tua carne para o Senhor. E isso é necessário, porque o Senhor Jesus diz para mim e para você: o dia mau ele vem. E quando o dia mau chegar, não adianta eu me esforçar no dia mau, se eu não me esforcei antes. É como aquele irmão ou irmã que quer ficar bonito para o verão. Não adianta, chegou o verão, vou para a academia. Não adianta, você já tem que ter começado antes. Quem está entendendo? Na igreja é a mesma coisa. Eu preciso me preparar para quando o dia mau chegar, eu estar preparado. E o dia mau não chega com a pandemia, ele chega para cada um em determinados momentos. Tem a pandemia que chegou para muitos ao mesmo tempo. Mas isso, querido, é só mais um detalhe na nossa caminhada com Cristo. Quem está entendendo? Quebrando o paradigma e mudando o nosso pensamento. Ou seja, mudando o jeito de olhar as coisas. E no texto, voltando para o texto. A Bíblia fala, querido, como nós vimos aqui, que o povo então precisava de um libertador. E Deus, ouvindo o clamor do povo, enviou Moisés. Só que, eu olhando para o texto, eu vejo que pela primeira vez, você vê um judeu, quando deparou com a mulher dele grávida, orando para que não fosse um filho homem. Porque nesse tempo contemporâneo é que foi escrito aqui, a história contada, todo judeu priorizava que o filho fosse homem. Mas nós vemos aqui pela primeira vez, imagino eu, né? Pelo menos contado aqui, que um judeu começa a orar e falar: minha esposa está grávida, Deus não deixa nascer um filho homem. Embora é o meu sonho, é o sonho da minha família, levar o nosso nome, representar a família. Mas se ele nascer homem, ele vai morrer. Se quando o bebê nascer for um filho homem, ele vai ser morto, vai ser jogado no rio. Então eu vejo um judeu orando para que nascesse uma filha mulher. Eu entendo que sobre a vida daquele homem e desta mulher, dessa família, no qual Moisés estava sendo gerado, nascido naquela família, passou um momento onde eles saíram do lugar de conforto. Por quê? Tem uma ordem de matar todos os filhos homens que nascerem. Minha mulher não está grávida, então até aí não estou sendo atingido. De repente a mulher está grávida, ele já começa aquela agonia, aquela situação difícil. De repente ele passa pela cabeça dele: e se nascer homem? Eu sonhei com isso, mas agora não. Imagina a agonia dos 9 meses, e não tinha ultrassom para saber antecipado, era só quando nascesse. Muitas das vezes, meus queridos irmãos e irmãs aqui e de casa, você vai ter, querido, que se submeter, querido, a uma situação contrária ao seu sonho, para que Deus realize o sonho dele na sua vida. Muitas vezes você vai ter que abrir mão mas pastor, o meu sonho é esse. Eu sei que o teu sonho é esse, mas o momento é outro, a situação é outra, e você precisa entender que é preciso quebrar o seu costume, o seu padrão de viver, a sua maneira de ver a obra e se encaixar na necessidade da obra. Muitas vezes nós estamos bitolados: eu só sou crente se for assim, assim, assim. Não, eu sou crente e estou aqui, envia-me a mim, Senhor, aonde for necessário fazer aquilo que o Espírito mandar, amém? Aquele homem se deparou pedindo a Deus que fosse algo contrário ao que ele estava acostumado. Então discorre a gravidez da mulher, e de repente, querido, nasce, e nasceu um homem. Aquela mãe então esconde o filho homem. A Bíblia fala que escondeu o menino. Algo de orgulho passou a ser algo de medo, porque a mãe iria mostrar para todo mundo, a família toda ia mostrar para todo mundo: meu filho nasceu, é um filho homem, né? Ia mostrar para todo mundo, ia celebrar. Mas ela escondeu o menino por 3 meses. Muitas das vezes, meu querido, nós vamos passar situações adversas para que o propósito do Senhor se estabeleça sobre nós. Se eu, querido, não estiver disposto a passar situações adversas para que Deus possa cumprir na minha vida, eu creio que quando Deus imaginou Moisés nascendo, Deus já olhou para os pais dele e falou: são vocês que vão cuidar dele, porque vocês estão aptos para isso. Quem está entendendo? Então aquela mulher, aquele homem orou para que não fosse homem, nasceu homem. Aquela mulher então começa a esconder aquilo que era orgulho para eles, começou a esconder o menino, até que não teve mais jeito. E ela então pensa numa estratégia. O rio Nilo, querido, para você que gosta de documentários que mostram da África, você certamente já viu. Aqueles animais, os gnus atravessando o rio, e os crocodilos só esperando. E eles pegam numa bocada só,
e eles dão um giro, né? E despedaçam um gnu, que é o tamanho de um boi. Eu fico imaginando, querido, um cesto. A Bíblia fala que era um cesto, a palavra original aqui nos dá a entender uma arca. É a mesma palavra que é usada lá na arca. Então não era um cesto aberto, era um cesto fechado. A Bíblia fala também que a mãe passou betume. Betume é o que? É piche, é asfalto. E colocou pés. É como se fosse o asfalto em si mesmo, né, da terra. E o pés é como se fosse como chama? Uma substância, tipo essa de borracha, só que é nascida de árvore. Servia para a mesma coisa, para impermeabilizar. Uma seiva, como se fosse uma seiva. O pés era como se fosse uma seiva. A mãe então preparou aquele cesto, aquela mini arca, que estava levando uma vida, preparou, isolou para que a água não entrasse dentro. Eu me deparo, querido, também pensando que muitas das vezes, querido, as coisas estão fora do meu controle. Naquele caso, a mãe e o pai não tinham domínio da situação, mas o que era para eles fazer, eles fizeram. Muitas vezes, querido, você não tem domínio da sua vida, nem da situação que está à sua volta, mas a sua parte, você está fazendo. Aquilo que cabe você fazer, você está fazendo. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Aquela mulher não simplesmente falou assim, não dá, e jogou o filho lá de qualquer maneira. Não, ela preparou uma arca, ela impermeabilizou aquela arca, ela fechou aquela arca e colocou no rio Nilo. Eu imagino, querido, que os pais e a irmã que foi olhando de longe, observando, começaram a orar e dizer, Senhor, guarda, porque o rio está infestado de perigos. Mas quando eu, querido, não tenho domínio, mas entrego para Deus o domínio da minha vida e da situação que está à minha volta, o milagre acontece em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Então, querido, assim foi. Aquele cesto foi descendo para o rio abaixo, e a irmã Miriam foi olhando, até que o cesto, querido, guardado por Deus, chegou próximo do palácio, aonde estava ali a filha de Faraó, se banhando. E é interessante, querido, que ela olha e ela vê que existia um menino dentro. Pega e traz aqui. Quando ela olhou, ela falou assim, é dos filhos dos hebreus, a filha de Faraó. O que ela iria fazer de imediato? Entregar para Faraó e falar assim, mata, que é dos filhos dos hebreus. Mas aquela mulher, ela tinha um desejo enorme de ter um filho homem. Se você já viu as histórias contadas nos filmes, você vê que Moisés cresceu junto com mais um filho de Faraó, que os dois concorriam ao trono. Aquela mulher, querido, queria que ela tivesse um filho homem, para também concorrer ao trono futuro do Egito. Eu penso uma coisa aqui, meu querido, Deus usa as coisas do mundo para convergir em bênção para nós. Quando Deus está na sua vida, Deus usa coisas loucas lá de fora para preparar o caminho para você passar. Aquela mulher, filha de Faraó, o normal dela seria entregar Moisés para ser morto, mas ela já tinha um desejo de ter um filho, e de repente no rio Nilo, no qual para ela o Nilo era um Deus, entrega para ela um cesto com um filho homem dentro. Você está entendendo que Deus está no controle mesmo quando parece que não? Você está entendendo que Deus cuida de tudo mesmo quando para você está difícil, quando você acha que não tem jeito? Voltando aqui nos pais de Moisés, vai nascer um filho homem, vai morrer, não morreu. Como que nós vamos esconder essa criança por 3 meses? Escondeu. Como que essa criança vai descer salva para o rio abaixo? Desceu. Quem vai encontrar essa criança e vai cuidar dela? A filha de Faraó encontrou. E aí a irmã de Moisés, olhando, correu até a filha de Faraó e disse, olha a senhora quer que eu arrume uma ama de leite? Porque a filha de Faraó não ia cuidar do menino. O menino com 3 meses precisava de uma ama de leite, alguém que amamentasse. Ela disse, sim, chama alguém. E ela foi chamar quem? A mãe de Moisés. Ela correu em casa, chamou a mãe do menino. E eu vejo aqui, querido, depois de um começo conturbado, 9 meses de medo, né? Tem várias mamães aqui recentes agora, né? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Imagine 9 meses de angústia. A gravidez em si hoje já é angustiante, porque você fica na expectativa do parto. Imagine sabendo lá atrás, no caso aqui,
que se nascesse homem era fato que ia morrer. Imagine, 9 meses de angústia, depois que nasceu mais 3 meses de angústia escondendo o menino, depois o cesto descendo no rio, os pais em casa, a menina foi acompanhando, mas os pais não foi. Imagina a agonia deles em casa, meu Deus, aonde esse cesto vai parar, meu Deus, e agora? Senhor guarda, de repente chega Miriam correndo em casa, eu imagino que os pais, né, abriram a porta e já com aquele ânsia no coração, minha filha, o que aconteceu? Ela, calma mãe, a senhora vai receber um salário para cuidar do seu filho. Agora a senhora não precisa mais esconder ele. A senhora pode agora mostrar para os vizinhos o filho que Deus te deu. E a senhora vai então receber um salário para cuidar do seu filho. Quando todos estavam tendo seus filhos mortos, uma mulher estava recebendo salário para cuidar do próprio filho. Eu entendo, querido, que é possível, em nome do Senhor Jesus, nós vivemos aquilo que hoje é só sonho. Eu imagino, querido, que há 1 ano atrás, porque 9 meses de gravidez, mais 3 meses do menino escondido, 1 ano, no início da gravidez, era um pesadelo, era um sonho distante de ter aquele filho no braço. Passado 12 meses, aquele menino estava no braço da mãe. Ela estava passeando no meio de todos os soldados do Egito, exibindo o menino sem perigo nenhum e ainda recebendo salário. Eu quero crer em o nome do Senhor Jesus que ainda hoje, se você também afronta situações adversas, existe um Deus todo-poderoso que age na vida daqueles que não desistem, na vida daqueles que crê, que se esforça, que sai do seu lugar comum, que faz aquilo que é todo possível fazer e crê no impossível de Deus. Eu creio que Deus pode também mudar a tua situação e trazer um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que hoje é só um sonho distante, vai se tornar real na vida daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Esse alguém é você? Esse alguém é você? Aleluia, glória a Deus. Aquela mãe, para viver esse impossível, ela saiu da zona de conforto dela. Ela teve que abrir mão do filho, colocar o filho num rio, sem saber o que ia acontecer, para que ele pudesse voltar. A Bíblia também fala para mim e para você, aquele que fica olhando o tempo, a nuvem e o vento, nunca semeia, e se nunca semeia, jamais vai colher. É necessário, querido, você fazer certas coisas pela fé. Não é ser irresponsável, não é de qualquer maneira, é ter o conhecimento da palavra, tomar uma decisão serena pela palavra de Deus e fazer aquilo que lhe cabe fazer. O impossível é Deus que faz, mas aquilo que está na nossa mão, façamos-los em nome de Jesus. Crê nisso, amém? Aleluia. Uma mãe que jamais imaginou viver esse milagre, estava agora vivendo esse milagre. Moisés então cresceu no palácio de Faraó. Mas, querido, lembre-se, o conforto de Faraó durante 40 anos no palácio, que ele viveu até os 40 anos lá. Não era isso que Deus tinha sonhado para ele. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? Muitas vezes, querido, eu venho para a igreja e Deus me abençoa. E eu vivo um período de tempo, glória a Deus e aleluia. Até que o deserto chega. Até que o dia mau chega. E quando o dia mau chega, eu começo a questionar Deus. Eu começo a falar, Deus. O povo, querido, aqui, voltando lá atrás, o povo, quando saiu do Egito e chegou na metade do caminho, teve luta, eles começaram, querido, a sentir saudade do Egito enquanto eles estavam escravos. E a Bíblia fala, querido, que a comida deles no Egito era uma comida péssima. E eles tiveram saudade de cebola. Muita gente gosta de cebola, não estou desfazendo de você não. Mas cebola em si, difícil alguém falar, né? Nossa, estou com saudade de comer cebola. E nem é aquela cebola do Outback lá, não é. Se fosse aquela, né? Dá até para comer com mais ânimo. Mas nem era aquela. Sabe o que eu aprendo? Se muitas vezes, quando Deus te abençoou por um período de tempo, quando vier a luta, você ficar reclamando, murmurando, você jamais terá a bênção de Deus na sua vida. Moisés estava no palácio durante 40 anos, mas não era o propósito de Deus. Talvez você está em algum lugar, ou você está tudo bem na tua vida, mas Deus tem um outro propósito com você. Deus precisa te levar a algum lugar, querido, ou Deus precisa te levar a uma situação, para que você aprenda algo. Moisés passou 40 anos no deserto, depois ele teve que fugir
para o deserto. Ele passou 40 anos no palácio, depois teve que fugir e passou mais 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito muito maior do que com Moisés, do que estar no palácio como filho do rei. Talvez você ache que já está bom. Talvez você ache, não, tá bom. É aí que eu digo, precisamos quebrar paradigma e mudar nossa maneira de pensar. Porque no Evangelho de Jesus, querido, nunca está bom. Quando eu falo não está bom, não é no sentido de a gente ser ganancioso, de não ser contente com Deus, não é isso. É no sentido da obra do Senhor. O desafio nunca acaba. O desafio sempre existe sobre a nossa vida. Então, querido, Deus olhou para Moisés e falou assim: filho, eu tenho muito mais para você do que você estar sentado no palácio como príncipe. Eu tenho muito mais para você, mas para esse muito mais acontecer, eu preciso te levar até o deserto. E é no deserto onde a voz do Senhor se torna mais alta. É no deserto onde não existe outras coisas para me tirar o foco de Deus. É no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus esclarece. E é no deserto que nós somos provados para ao final sermos aprovados. Quem está entendendo? Enquanto você está no palácio, se prepare, porque o deserto vai vir na sua vida, ou já veio na sua vida, ou já está na sua vida. Eu não sei em que fase dessa você está agora. Talvez você está no deserto agora, ou você passou pelo deserto, ou então vai passar pelo deserto. Mas isso é fato. Quem está entendendo? Moisés então é levado ao deserto. É ensinado no deserto, querido. Para que depois de mais 40 anos, ele retorna. E agora ele vai enfrentar Faraó. Porque agora Deus falou assim: agora você está pronto. Agora você está do jeito que eu quero que você esteja, para que eu possa te usar. E aqui, querido, eu quero resumir essa história, encerrando a história, dizendo para você uma coisa muito simples, mas que a maioria de nós não entendemos. A minha vida e a sua vida é para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida não é para a minha glória. Não é para a glória da minha família, não é para a glória e alegria do fulano, de ciclano. Eu estou aqui não é para ser bem sucedido lá e só. Eu estou aqui não é para ter um cargo, não é para ser um político. Eu estou aqui para a glória de Deus. Então Deus, querido, nos permite realizar ações, nós permite, desde que não roubemos a parte que é dele. Deus então olhou para Moisés e falou: agora você está pronto, vai lá. E a Bíblia diz, querido, então que Moisés voltou lá, e você sabe da história, enfrentou o Faraó, e foi fácil? Não, foi difícil, mas ele enfrentou o Faraó, tirou o povo do Egito, levou o povo para a terra prometida. Ele não teve a felicidade de entrar na terra prometida, mas ele viu a terra prometida, onde o povo posteriormente entrou. E aí Moisés morre. Com quantos anos? 120 anos. E a Bíblia diz que Moisés morreu, querido, sem que os seus olhos, suas vistas escurecessem, e cheio de vigor. Moisés morreu, não foi de velhice, no sentido das suas forças, né, se enfraquecerem e ele ficar capengando. Moisés morreu, querido, não foi por nenhum outro motivo, senão Deus falou assim: filho, você cumpriu aquilo que eu estabeleci para você, eu vou tirar você para mim agora. E eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, para o crente, esse é o final feliz. Não se deixe iludir com aquilo, querido, que está momentaneamente aqui, porque o seu foco é ao final da sua vida, com 40, 80, 120 anos, não sei. Ao final disso, Deus chegar para você e disse: vem, porque você cumpriu aquilo que estava estabelecido para você cumprir. Esse, querido, é o auge, é o apogeu do crente, é o máximo do crente, é o ápice do crente, chegar ao final da sua vida e Deus dizer: você cumpriu aquilo que eu estabeleci para você cumprir. Moisés então, querido, enxergando muito bem, viu a terra prometida de longe. Moisés então, querido, cheio de vigor, com 120 anos, o Senhor então o recolheu. Ele cumpriu aquilo que Deus estabeleceu para ele. E eu separei aqui algumas curiosidades para a gente ver de Moisés, e nós vamos orar, e nós vamos profetizar sobre a nossa vida essa palavra. Amém? Algumas coisas que eu achei interessantes sobre Moisés. Nós já vimos algumas aqui, outras eu vou falar agora. Quando bebê, Moisés foi achado num cesto dentro de um rio. Eu já contei a história para você aqui. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho jeito porque eu comecei errado.
Eu não tenho jeito, pastor, porque aconteceu isso e aquilo lá na minha infância. Pastor, eu sou amargurado, eu sou assim, porque me aconteceu A e B lá. Irmão, Jesus cura e liberta tudo e todos. Moisés foi achado num cesto dentro de um rio, descendo o rio abaixo, correndo risco de morte. Moisés, ele foi adotado. Talvez você fale, pastor, eu sou assim porque eu não tive amor de pai. Eu sou adotado, ou não conheço meu pai, ou meus pais são separados. Irmão, nada é desculpa, ou seja, nada impede Deus de agir na sua vida. Pastor, eu sou assim porque já me machucaram. Irmãos, Jesus renova, restaura. Hoje é o dia de nós começarmos uma nova vida. Hoje é o dia de você quebrar o padrão de coisas erradas e começar novas. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai é assim, eu sou assim. Não! Jesus chegou, querido, para endireitar aquilo que estava torto, para dar vida àqueles que estavam mortos, visão aos cegos, cura aos enfermos. Jesus veio para transformar a minha e a sua vida, amém? Ele foi adotado. E daí? 3, Moisés fugiu de casa. Talvez você, em algum momento da sua vida, você passou por situações adversas. Moisés, ele teve que fugir, porque ele viu um hebreu apanhando um egípcio. Ele foi defender o hebreu, acabou matando o egípcio. Ele teve que fugir, senão ele ia morrer também. Talvez você tenha uma história parecida, de alguma forma. Pastor, não, eu tive que fugir, já aconteceu isso e aquilo na minha vida. Isso não é impedimento para Deus cumprir o propósito na sua vida. Crê nisso, amém? Moisés também teve uma história romântica. Ele se apaixonou, sabe aonde? Num poço de água. Fugindo para o deserto, chegou num poço de água, tinha umas mulheres bonitas. E logo numa daquelas ele olhou e falou assim, eita, é essa. É durante as lutas da sua vida que Deus prepara os milagres para você. É quando você pensa que perdeu tudo, que largou tudo para trás, Deus fala que nada, eu vou te levar longe, para você ver, querido, para você ver, filho e filha, que é longe, que tem um milagre para você, depois você volta. É na fuga de Moisés que ele se apaixonou, vendo a futura esposa dele num poço de água. Ele se tornou um pastor de ovelhas. Peraí, ele era filho da filha de Faraó. Ele estava podendo herdar o trono e se tornou um pastor de ovelhas no deserto. Talvez, querido, hoje você não está no lugar que você pensava que deveria estar. Talvez você carregue uma frustração no seu coração e fala, pastor, eu imaginei muitas coisas e eu já dei o meu testemunho aqui. Alguns anos atrás, eu também pensava isso, eu pensava, meu Deus, eu ainda não fiz aquilo, eu queria estar em tal lugar com a minha família, no sentido de conquistar as coisas, né? Eu queria estar trabalhando assim, eu queria ter aquilo, até que Deus falou comigo, ei, você tem que se preocupar se você está na onde eu quero que você esteja, não onde você imagina que é. Isso fez diferença para mim, querido. Nós não estamos pregando, querido, que o crente é acomodado, que deve ficar sentado esperando o maná do céu. Não é isso. Mas é fazer o seu possível. E aquilo que não é possível para você, entregar para Deus. Porque é Deus que é o melhor para nós. Amém? Talvez você hoje está sendo, né, está passando uma situação na sua vida, familiar ou financeira, e você acha, ou até mesmo espiritual, você acha, não, eu já queria estar lá na frente, eu já queria ser aqui. Calma, calma, há propósito para tudo debaixo do céu. Você entende isso, amém? Moisés era gago. Peraí, Deus está treinando uma pessoa para enfrentar Faraó, para tirar o povo de lá. Ele é gago. Deus vai usar alguém para falar com Faraó, ele era gago. E talvez você está aí dizendo, pastor, eu não faço a obra porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não sei, porque eu não... Irmão, saia do lugar, quebra o paradigma. Quebra o seu paradigma. Eu não sei decorar textos bíblicos, eu também não sei. Eu leio e anoto, leio e anoto. E às vezes anotando dá erra. Mas isso não impede. Quem está entendendo? Moisés era gago e Deus ia usar ele para ser levado lá e afrontar Faraó. Deus dá estratégia, fique em paz. Amém? No momento oportuno, Ele dá estratégia para você fazer o que é necessário fazer. Agora uma coisa que eu entendo aqui, querido. Moisés teve essas virtudes, mas também com o passar do tempo e com as situações acontecendo, querido, Moisés também teve algumas coisas que a gente precisa aprender a não fazer. Moisés, ele destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Lembra Moisés descendo do monte, depois de passar lá 40 dias, o povo, quando ele chegou lá embaixo, aquele a quem Deus tinha dado para ajudar ele, sabe o que fez? Fez um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro de ouro e fazer uma festa. Moisés desceu com as tábuas escritas por Deus.
Quando Moisés viu aquilo, ele entristeceu de uma tal maneira que ele pegou as tábuas, jogou no chão e quebrou. Tem coisas na nossa vida que você fica tão chateado, mas tão chateado. Vigia para você não quebrar a bênção que Deus colocou na tua mão. Às vezes você chega em casa, aconteceu uma coisa tão ruim contra a sua vontade e você acaba perdendo a sua bênção. Calma, calma, em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Moisés ficou tão chateado, tão furioso, que ele quebrou. Calma, se você está passando luta, está sendo afrontado, está acontecendo coisas difíceis na sua vida. Pastor, você não sabe, não sei mesmo, mas Deus sabe e Ele está com você. E Deus diz uma coisa: não virá luta sobre você maior do que a sua força. Então, você aguenta. Então, eu aguento em nome de Jesus. Crê nisso? Aleluia. Moisés, querido, mas ele se redime. Moisés se redime aqui, ó. Moisés era um profeta, um homem de Deus que conversava diretamente com Deus, face a face. Sabe o que eu aprendo? Eu sou falho, mas se eu tiver um coração arrependido, Deus fala comigo. Você é falho, eu tenho certeza. Como tenho certeza de mim, tenho certeza de você. Mas se você tiver um coração quebrantado, Deus fala com você. A Bíblia diz, e nós ouvimos isso hoje, não sei se agora, né? Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Você entende isso? Deus não rejeita. Deus rejeita a oferta, mas um coração quebrantado, não. Pastor, Deus não fala comigo. Fala. Quebranta o teu coração, se arrependa, que Deus vai falar com você. Amém? O que mais Moisés fez? Abriu o mar vermelho, tocou com o cajado e o mar se abriu. Lembra o início da gravidez da mãe, a luta, a peleja? Lembra a situação, as dores, as noites de choro? Agora está aqui Moisés, homem de Deus, valente, conduzindo milhões de pessoas a serem libertas. Assim sou eu e você. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que você, querido, é instrumento de Deus para libertar pessoas do vício, do pecado e levá-las até a presença do Senhor. É você, gago, é você, com luta, com peleja, é você, porque é Deus que faz na sua vida. E Moisés, por fim, como eu disse aqui, morreu aos 120 anos. Seus olhos não escureceram e nem perdeu o seu vigor. As lutas, as dificuldades, as barreiras não tirou dele o vigor de viver. E eu quero orar com você, em nome de Jesus, para que nada e nem ninguém roube de nós o vigor espiritual. Para que ninguém e nada roube de nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé única e especial que vem do céu sobre a nossa vida, quebrando paradigmas e mudando a maneira de pensar. Enquanto você, enquanto eu, carregarmos em nosso coração uma maneira de ver as coisas, querido, nós vamos ficar só olhando e criticando de longe. E Deus não quer isso nem de mim e nem de você. Deus quer que eu e você quebremos o nosso padrão, a nossa maneira de ver o mundo. É por isso que na teologia chama-se cosmovisão. A maneira que eu vejo o mundo. Eu preciso ver o mundo pelo prisma do Evangelho, pelos olhos de Jesus Cristo. E se eu começar a olhar o mundo pelos olhos do Evangelho de Jesus Cristo, eu vou mudar muitos conceitos meus, ou vou deixá-lo de lado. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não importa. É como outro dia uma pastora americana, Joyce Meyer, ela dizendo, contou um testemunho dela. Mudou-se um vizinho para a próxima casa dela, numa casa enorme. E ela observou que o vizinho era só ele, morava sozinho. E ela contando, dizendo, e ela e o marido em casa. Mas para quê? Uma casa desse tamanho, um rapaz sozinho, ele deveria fazer isso, fazer aquilo, alugar uma casa menor, economizar dinheiro. Aí de repente ela disse que o Espírito Santo falou, ei. E ela disse, e o Espírito Santo falou assim, você está na mesa do café, com teu marido, ocupada com a vida do seu vizinho, e nem é orando, é questionando, e nós somos assim. Então, em nome do Senhor, vamos quebrar esse padrão em nossa vida. Vamos, quando nos reunimos, se é para falar de outro, fale de Jesus. Se é para falar de alguém, conta de Deus.
Então, quando nos reunimos, vamos celebrar Jesus Cristo, vamos levar boa nova, vamos falar do Evangelho. Quando você estiver do lado de alguém na igreja, edifique a ele, preste atenção. Eu estou do lado de alguém na igreja, aqui fisicamente no culto, ou no caminho para ir para o serviço, ou voltando, as suas palavras, o seu linguajar, o seu papo com ele, está edificando ele? Se não, pare com isso. Se não, mude, transforme-se pelo poder que há na palavra de Deus. Senão você jamais vai alcançar o projeto do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Qual é o seu ciclo de amizade? O que influencia você? Hoje em dia está difícil pregar o Evangelho. Quando você fala do Evangelho genuíno, você é careta, é homofóbico. Quando você fala do Evangelho de Jesus, você é quadrado, você é antiquado, você é intolerante, não tem amor. Não, querido, que Deus nos dê sabedoria, mas nós estamos aqui para influenciar. Nós estamos aqui, querido, para amar a todos, mas amar a todos não é concordar com todos. Deus te chamou para você ser o diferencial nesta geração. E nós vimos aqui, você pode ser gago, você pode ter fugido, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido adotado, não importa, aquele que chamou é poderoso, aquele que chamou garante a sua vitória, está tudo na mão dele. A minha parte é me entregar de corpo, alma e espírito. A minha parte é crer que aquele que me chamou é suficiente para me levar até o final. A minha parte é orar todos os dias e dizer: Senhor, eu não quero mais te servir dubiamente, com dois pensamentos. Senhor, eu cansei, eu não quero estar lá e cá, eu não quero estar entre dois pensamentos. Não, eu quero ter certeza, Jesus, da tua salvação. Só o Espírito Santo pode nos dar isso, e Ele dá. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu entendo. Há poder na oração feita por um justo. Quem é justo? Quem crê em Jesus Cristo, porque Ele te justifica. Não é tirando a minha responsabilidade, de maneira nenhuma. Não é tirando sobre você aquilo que é seu. Como nós vimos aqui, a minha parte eu tenho que fazer. Mas, querido, somos nós que Deus usa. Não existe super crente, não existe super homem nem mulher maravilha no mundo real. Somos nós, pessoas comuns, que comem arroz e feijão, pessoas comuns que choram, que se decepcionam, que se machucam, que se frustram, que passa aperto, que passa luta, que é enganado, que é ludibriado, que é traído. Somos nós, instrumento de Deus. O vaso é de barro, mas o que está dentro dele, meu querido, eu e você somos frágeis, mas o que está em nós é poderoso. É o Deus que nós servimos. Não limite você olhando para si. Não limite as suas coisas a ser feitas olhando para você. Querido, eu já disse que outras vezes, se eu olhar para mim, eu corro para debaixo da minha cama e fico lá com medo, porque eu jamais teria condições de estar aqui. Mas quando eu olho para Jesus, eu digo: eu vou, porque o Senhor me sustenta. E aquele a quem eu precisar, Deus vai enviar. E eu já disse aqui várias vezes, num tom de brincadeira, mas é algo sério, que eu carrego comigo como gratidão ao Senhor. Os pastores amigos meus que começaram a dirigir igreja junto comigo. Todo mundo que começa a dirigir igreja, irmão, tem muita gente querendo ser pastor, irmão. Eu oro a Deus para que seja. Começo de igreja, irmão, é arrancar toco. Quem é da roça sabe que é arrancar toco. E os meus amigos pastores, querido, eles começaram também do zero, mas eles sabiam cantar. Eles cantava ele, a esposa, cantava a esposa sozinho, o marido sozinho. E eu, quando comecei também, foi todo mundo embora. Todo mundo não. Deus, como fez com Moisés: Moisés, você é gago, fique tranquilo, que tem um Arão para você. Joel e Beth, você não sabe cantar, fique tranquilo, que tem um Adriano e Shirley na sua vida. Eu olhando para os meus amigos pastores que começaram a obra comigo, nenhum deles começaram. Até o pastor Luiz, quem conhece mais, sabe, ele toca e canta, é 3 notas só, mas ele toca e canta. Deus falou assim: calma, Joel, você não sabe nenhuma, nem 2, nem 3 notas, Beth muito menos. Mas calma, a obra não vai parar por causa disso.
Eu vou deixar, vai todo mundo embora, mas aquilo que você precisa vai estar com você. Deus cuida de nós. Não sou eu, é Deus. Não é você, nunca foi você, nunca foi eu, é Deus na nossa vida. Eu não posso abrir mão, querido, daquilo que é a minha responsabilidade. Escute isso. Eu não posso jogar para Jesus, não, é Deus, então eu vou deitar e já. Não é isso. Mas o milagre é Deus que faz, querido. Tira os olhos de você, olha para Jesus. Até porque se eu olhar para Jesus eu vou me santificar. Se eu olhar para Jesus eu vou amá-lo. Se eu amar para Jesus eu vou fazer coisas que eu jamais imaginei fazer para agradar a Ele. A igreja do Senhor precisa amar o seu Senhor. A igreja de Cristo precisa saber a razão da sua fé. Porque se eu souber a razão da minha fé, não tem nada que me pare, nada. Eu posso enfrentar o que for, querido. Se a palavra de Deus estiver em mim, isso basta. E eu oro e creio em nome de Jesus, que é isso que Deus quer e ministra sobre a igreja que está aqui hoje, que está em casa hoje acompanhando. Você não é só você, pensando aí que é só, não, existe um Deus sobre a sua vida, poderoso, grande, sensível como nós somos sensíveis. Ele passou tudo que nós passamos e que ainda vamos passar, mas Ele venceu. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem impossível, querido, que nós não possamos fazer, se for para glorificar ao Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um momento, querido, que nós precisamos dizer para nós, chega, eu não quero mais viver assim. Porque quando eu digo chega e deposito essa fé e essa confiança em Deus, vai. Em toda a área da nossa vida. Muitos irmãos aqui sabem, mas só para a gente orar. Eu quero contar para você que não ouviu ainda, e você que ouviu, você vai ouvir de novo. Eu passei 8 anos da minha vida, no começo da minha conversão, e os primeiros anos da minha conversão, que deu um total de 8 anos, querido, decepcionado no amor, vamos colocar assim, no relacionamento. De maneira tal que ao final desses 8 anos, eu dizia para mim mesmo, não quero saber mais de me relacionar, não quero, eu vou ser um eunuco de Jesus, né? E construir na minha casa, pensando, vou fazer do jeito que eu me vire sozinho, faça a minha comida. Eu estava tão chateado, tão decepcionado, que esse era o meu foco. Eu vou seguir com Jesus e morar sozinho, chega, cansei, não quero mais não. Porque foi 8 anos de sofrimento, foi 8 anos de choro, 8 anos se lamentando, até que eu falei, chega. E clamei a Deus. E comecei a andar para frente, comecei a olhar para frente. Pensando vou morar sozinho e acabou, e já era, e é assim, pronto. Aí Deus falou, coitado, mal sabe ele. Mas é preciso tomar uma decisão. Enquanto você estiver num lugar comum, enquanto eu fiquei 8 anos, se andando, termina, volta, e volta, termina e volta, ficou ali. Até que eu falei, não chega, e saí daquele ciclo vicioso, quando eu saí, comecei a andar em frente. Deus então colocou no meu caminho a Beth. E graças a Deus, nós temos aí 17 anos juntos. Eu quero dizer que Deus tem muito mais do que você sonha. Os sonhos de Deus vão muito além do seu. Eu já estava contente de morar sozinho, desde que não ficasse sofrendo na questão sentimental. Para mim já estava bom. Eu não quero ter essa dor, eu não quero ter sofrimento. Chega! Para mim já estava bom. Deus falou assim, não, além de tirar essa dor, eu vou acrescentar uma pessoa na sua vida, e ela vai te acompanhar, ela vai ser sua companheira, ela vai te dar 2 filhos, e assim por diante, ela vai ser sua amiga na caminhada. Deus tem mais para você. Quando você acha que o teu sonho é esse, tá bom, Deus fala, filho, eu tenho mais para você. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos, e que você pudesse orar e dizer, Jesus, eu preciso e quero sonhar. Mas eu quero os seus sonhos, ó Pai.
sobre a minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai, e sobre essas pessoas comuns, como nós somos comuns, Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha e faça um rebuliço, assim como foi lá no vale de ossos secos, e suscita neste lugar, nestas pessoas, neste momento, nesta hora, meu Pai, um coração grato, um coração avivado, temente a Deus, cheio da Tua palavra, um coração de que não vai te negar jamais, e vai ter a confiança de que Deus vai trazer sobre a sua vida aquilo que é necessário. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu repreendo aquilo que é contrário na sua vida em nome de Jesus. Todo ladrão de alegria, todo espírito de roubo na sua vida, eu repreendo, sai em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, sai em nome de todo engano, sai em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para desvirtuar você, para tirar você da presença, para roubar a tua paz, querido, não, sai em nome de Jesus Cristo. Que sobre a sua vida fique a palavra de Deus, que sobre a sua vida fique o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e que você tenha força, coragem, ânimo para enfrentar, querido. O deserto vai passar em nome de Jesus Cristo, e a terra prometida está separada para você. Lugar que mana leite e mel é o que Deus tem para você. O tempo eu não sei, o tempo está com Deus, mas é fato que tem, querido. Assim como Ele foi com Moisés, Ele será comigo e com você. E que ainda que você não realize os teus sonhos todos, como Moisés não realizou todos os sonhos, ele não entrou na terra prometida, mas ele foi tomado para Deus. Até hoje não se sabe aonde foi sepultado Moisés, querido, porque Deus tinha algo especial com ele, querido. Nós não sabemos, a Bíblia não fala se ele foi arrebatado ou não, mas a verdade é que Moisés foi alguém especial na mão de Deus. O Deus de Moisés está aqui hoje, quer fazer eu e você especial na mão dele. Não especial para eu me gabar, não. Especial sabe para quê? Para eu olhar na cara de Satanás e dizer: sai em nome de Jesus. Especial para eu olhar no espelho e dizer: eu sou amado do Senhor. Sai de mim depressão, sai de mim ansiedade, eu sou amado de Deus. Oh Espírito Santo, cura a tua igreja, Espírito Santo. Nós queremos ser, Senhor, saudáveis fisicamente e espiritualmente, Senhor. Um exército forte em extremo, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, e o meu louvor. Continue com teus olhos fechados. Louve ao Senhor Jesus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, aleluia, quem me guia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se a tempestade olha para Jesus me alcançar, tu és. Olha para Jesus. Meu abrigo. Sai da zona de conforto. Mude a sua maneira de ver. E submergir a tua mão. Deus sempre envia, querido, resgate. Traz a toda a respirar. Bendito seja o Senhor. E me faz andar. Ele me faz caminhar sobre as águas. Aleluia, aleluia, creia nisso, Deus é contigo. Tu és, o Senhor é o Deus da minha único Deus. Salvação. Aleluia. És o meu dono, A causa da minha vida, eu nasci para a glória dele. Minha canção e o meu louvor. A razão para eu cantar, a razão para eu viver. Aleluia, aleluia. A razão para você cantar é Deus, o Deus da minha salvação. Aleluia, oh glória,
Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que a palavra do Senhor se cumpra em sua vida. Que Deus seja glorificado sobre você. Que assim seja. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar o culto. Naninha, você tem um número de pessoas que vão se batizar? Se você não tiver, tudo bem, a gente passa depois. Obrigado, Rose. 11 pessoas. 11 pessoas vão se batizar. Aleluia. 11 pessoas vão se batizar, irmãos. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por todos que fizeram o curso. Você que decidiu esperar. Glória a Deus pela tua vida. Não vai faltar oportunidade, eu creio que Jesus te espera. Você que decidiu, glória a Deus, que entendeu que agora é o momento, hoje é o dia. Glória a Deus por isso. Amém? Depois no final nós vamos encerrar orando por vocês aqui. Agora nós vamos também apresentar aqui Edinalva e família. É a nossa irmã Edinalva, viu? A mãe da Hillary. Ela mandou mensagem agora à tarde que ela e a família não estavam muito bem de saúde. Oremos por ela, viu? Em nome do Senhor. O José Carlos também, pai da Renata, o sogro do diácono Alex, não estão bem, por isso eles não estão aqui. Estavam no hospital com ele, oremos também por ele. Em nome de Jesus. Terezinha Ribeiro, nora da Ilza, é isso? Que Deus abençoe. Senhor Antônio, é o nosso irmão Antônio, pai da Marley, né? Estejamos orando por ele, em nome de Jesus. Que Deus toque na vida do nosso querido irmão Antônio e possa trazer saúde a ele também, em nome de Jesus, amém? Carlos, pai do Eduardo, vai fazer exame amanhã, amém? Que Deus abençoe o nosso irmão Carlos, que vai fazer exame amanhã também, em nome de Jesus. E Helder, não é isso? Amigo do Felipe, que está na UTI com Covid. Que Deus abençoe o Helder e todo mais aí que você apresentar a Deus em oração, que você tenha no teu coração, teu amigo, teu vizinho, apresente a Deus em oração, em nome de Jesus. Que Deus visita, cura, liberta, restaura, em nome do Senhor, amém? Quem entendeu a palavra de Deus? Quem vai guardar a palavra de Deus? Aleluia. Guarde, ou seja, leve consigo, porque precisa praticá-la. E assim, querido, como parece incômodo, né? Carregar a palavra de Deus conosco, mas da mesma forma é como você carregar um guarda-chuva. Quando não está chovendo, você fala, eu não vou carregar guarda-chuva, mas na hora que começa a chuva, você fala, puxa. Só que a palavra de Deus, ao contrário do guarda-chuva, se vir a chuva, você tem como esconder debaixo de um telhado, numa loja, numa casa, você se molha, e daí? Chega em casa e se seca. Sem Jesus, não tem escape não. Se você estiver sem a palavra e ele vier, não tem mais nada que te salve. Leve consigo a palavra de Deus, amém? Lembrando que amanhã não haverá oração local aqui, porque todos os obreiros ungidos, tá? Só os obreiros ungidos e alguns líderes que eu estou chamando no particular, tá bom? Teremos reunião na igreja sede. Então você que é obreiro ungido, tá bom? Está convidado amanhã a estar na igreja sede às 8 horas da noite, em nome de Jesus. E mais alguns líderes que eu estou chamando, amém? Então por esse motivo não haverá oração presencial aqui amanhã. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Entramos também na semana de glória a Deus, o povo está ligado, hein? Glória a Deus, semana de Santa Ceia. Todos os dias, toda semana é bom que façamos isso, mas na semana de ceia é primordial que façamos isso. O quê? Separa um tempo para jejuar e orar, além do que você já faz, amém? Você já ora, já jejua, glória a Deus, mas eu quero convidar você a fazer além, em nome de Jesus, amém, querido? Faça isso. Domingo que vem vai ter culto normal de manhã e à noite. O batismo é de manhã, mas nós vamos aconselhar para ir somente o familiar de quem vai se batizar. O restante fique aqui na igreja. Por quê? Porque nesse ano também o batismo vai ser diferente. Nós vamos chegar
pessoal do Paineiro, os 11 do Paineiro chegou, já vai chegar, se batiza, troca e vem embora. Não vai ter culto lá, tá? Vai ter oração na hora do batismo, a pessoa batiza, troca de roupa e vem embora. Não vai haver o ajuntamento como sempre fazemos lá, tá bom? A piscina vai estar água ligada constantemente para ter uma rotatividade da água, tá bom? E eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção. Então, quem vai se batizar de manhã, né? Quem vai se batizar é de manhã. São 15? Ué, o milagre aumentou? Oh, glória, amém? Glória Jesus merece mais uma salva de palmas, não? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vocês que vão se batizar domingo que vem, tá? Estejam aqui no horário do culto, 9 horas, que nós vamos reunir aqui fora, só quem vai, familiar e quem vai se batizar, vamos lá para a igreja da Vila Virgínia. Os demais vêm para o culto normal aqui de manhã, amém? E à noite, quem se batizou, né, vai participar da Santa Ceia à noite. Quem veio de manhã tem Santa Ceia de manhã, tá? O presbítero André vai estar aqui, vai ministrar a Santa Ceia sobre a sua vida, com mais os obreiros, né? E quem vai se batizar à noite, você vem para o culto e vai ter a Santa Ceia para quem se batizou pela primeira vez. Olha que bênção, amém? Que privilégio. Você que veio de manhã, que vai vir de manhã, domingo que vem, quiser voltar à noite, se inscreva. Se tiver vaga, pode vir. Se eu fosse você, eu me inscrevia, porque eu não queria perder essa festa por nada, amém? Como você pode ver, querido, nós temos seguido os espaçamentos, tudo certinho, todo mundo de máscara, ainda sobra lugar, né? Nós não podemos usar do vírus para se acomodar. O domingo é de Jesus. Então se programe para você estar na igreja de manhã e à noite. São 2 tempos diferentes. Outrora, a gente de manhã era escola bíblica e à noite era o culto. Agora mudou o quê? São 2 cultos, mas tudo é ensinamento, é palavra, é aprendizado de Deus. Quem está entendendo? Então não é 2 cultos para você vir num e o outro ficar folgado em casa. Caso não dê para ver, não deu para vir, caso aconteceu um imprevisto, alguma situação, amém? Nada é ferro e fogo, amém? Mas se você, querido, não tiver compromisso, não tiver uma outra coisa para fazer, de importante, coisa para fazer sempre temos, né? Mas de importante, vem estar na igreja. Por isso nós temos o aplicativo, para que não corra o risco de estar superlotado e você ficar, né, sem lugar ou alguma coisa assim. Se inscrevendo, vai estar todo mundo no espaçamento correto, no distanciamento correto. Combinado? Então, querido, todos os domingos, mas especial domingo que vem. Se eu fosse você que vem de manhã, me inscreveria para vir à noite também. Está aqui abraçando espiritualmente, né? Por enquanto, os nossos irmãos que vão participar pela primeira vez da Santa Ceia. Vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar esses 15, em nome de Jesus, corre aqui. Em nome de Jesus. Quem é aniversário? O Leuter? Fazer aniversário? Oh, Glória, vem cá também, Leuter, por favor. Amém? Quem vai se batizar? E mais o Leuter, por favor. Leuter, quem vai se batizar fica aqui. Isso. Leuter, fica aqui ao meu lado, por favor. Em nome de Jesus. Priscila fez ontem. Quase mataram a Priscila ontem. Meu Jesus. Ó, irmãos, nós temos orado pela saúde da diaconisa Priscila, né? Ore mesmo, mas do coração ela já, ó, já está tranquila. De coração ela está 200%. Está 100% do coração dela. Glória a Deus por isso. Parabéns. Vem cá, Pri, vem cá também. Em nome de Jesus, vem cá, diaconisa Priscila. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Nessa remessa, está aqui o meu herdeiro. Está aqui o meu primogênito. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero André, olha aqui. Eu não sou difícil de chorar, né? Eu já choro fácil. Mas nós estamos à frente da obra. Eu creio que acontece com todos, principalmente nós, né? A nossa família também carrega um fardo muito grande. Som. E às vezes não, o chamado é nosso. No meu caso é meu chamado. Mas acaba sobrando para eles. Então a minha oração é para que Deus cuide, para que eles não desanimem vendo a luta. Então, privilégio. Amém. Oremos a Deus
por esses guerreiros e guerreiras aqui que se decidiram se batizar, pela vida do Leuter, por mais um ano de vida, da Priscila. Oremos a Deus, intercedendo, irmão. É uma semana de guerra espiritual, e vocês estão nas nossas intercessões, amém? Só jovem que vai se batizar, né, pastor João? Só tem jovem aqui, né? Glória a Deus, Deus abençoe, amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta bênção, por estas preciosidades que o Senhor aqui colocou, Pai. Que esta semana seja uma semana, Pai, de bênção espiritual na vida de cada um, Deus. Destes jovens, destas mulheres, destes homens, Pai, que se decidiram, Pai. E que a Tua bênção também esteja sobre cada um que decidiu esperar, Deus. Mas que o Teu Espírito Santo todos os dias esteja ali enxertando a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Que eles sejam, Pai, fortalecidos nesta semana. E que domingo seja um dia de bênção, de vitória, de glória para eles, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado através destas vidas, Pai. E que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre esta igreja. Agradeço pela vida do Leuter, por mais um ano que o Senhor proporcionou a ele, pela vida da Priscila, Senhor, minha esposa, que a Tua graça também esteja sobre ela por mais este ano, Deus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a Tua igreja, Pai. E que nesta semana a Tua igreja ore, clame a Deus, Pai, para que domingo estejamos aqui reunidos, glorificando ao Teu nome, bendizendo, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, a vida da nossa casa e a vida da Tua igreja, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco de hoje e para sempre. Se Deus é por nós, nós somos mais que vencedores. Aplauda Jesus. Parabéns, Deus abençoe vocês. Vão na paz, uma excelente semana. Tá chovendo? Amém? Saiam devagar que tá chovendo. Cuidado que o piso lá é escorregadio, viu, amados? Vão na paz do Senhor. Você de casa, dê um abraço no seu familiar. Uma excelente semana em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida.